Capítulo 19. A tarefa dos livros. Chegando à Universidade Maria de Nazaré, detivemo-nos no seu campus para admirar a beleza da natureza. As flores pareciam falar conosco. Cumprimentei-as sorrindo. Oi, irmãs flores. Marie sorriu. Luiz, veja que rosa enorme. Quando a olhei, até me assustei com seu tamanho. Que linda, Marie. Creio que no plano físico ainda não existe essa espécie. Não podemos afirmar, pois com o progresso da engenharia genética acreditamos que já exista. Apreciando o belo jardim, voltou-me à lembrança o inferno da droga e pedi a Deus pelos encarnados. Luiz, aqui é o Éden, o paraíso, onde o espírito aprende a ser bom. Hoje, no plano físico, o homem corre em busca das coisas materiais. Marie, essa sua comparação recorda-me o Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1. Voltei-me para outras coisas e vi as operações que se fazem debaixo do sol, as lágrimas dos inocentes, e que ninguém os consola, nem eles podem resistir à violência, visto estarem abandonados de todo socorro. É linda, Luísa, essa passagem do livro Eclesiastes. Gosto também do versículo 17, desse mesmo capítulo. Vê onde põe os pés. Vale dizer, cuida de proceder de acordo com as instruções recebidas. De que adianta ouvir e não obrar? Deus não aceita sacrifícios e sim renúncias. Nos versículos 14 e 15 do capítulo 5, encontramos: do modo que ele saiu nu do ventre de sua mãe, assim mesmo sairá desta vida, e não levará nada consigo do seu trabalho. Isso é uma desdita inteiramente lamentável. Do modo que veio, assim voltará. Ainda encontramos no capítulo 12, versículo 14. E lembremo-nos, Deus fará dar contas no seu juízo de todas as faltas e de todo bem e mal feito. E o homem encarnado briga, calunia, mistifica, enfim, brinca de Deus, esquecendo que cada ser tem de prestar contas dos seus atos. Olhei o vai-vem dos alunos e me recordei de quando aqui vim pela primeira vez. Quantos anos já se passaram? Quanto aprendi? Quem acompanha a minha trajetória deve perceber o quanto lutei para passar para os leitores o aprendizado que fui alcançando. Agora mesmo, aprendendo muitas coisas, ainda não perdi a minha personalidade. Sou o mesmo Luiz Sérgio de ontem, irmão de todos e amigo daqueles que desejam encontrar na doutrina espírita a verdade. Não tenho intenção de ser amado pelos leitores, apenas uma grande preocupação, a de levar até eles tudo o que aprendo. Luiz, olhando este belo jardim e ouvindo o irmão falar dos seus leitores, assusta-nos e muito o que vem ocorrendo no meio espiritista. Não entendi, Marie. Luiz, Allan Kardec, quando escolhido para codificar o espiritismo, fez dentro de um critério divino. Ele não se envaideceu nem desejou tornar-se conhecido. Ele apenas tentou desesperadamente realizar um trabalho digno e verdadeiro. Aí está a beleza da doutrina espírita. Ao ler os livros doutrinários, o homem não se preocupa com o enorme nome de quem os escreveu, nem com quem recebeu as mensagens. E hoje não é assim. Existe uma vaidade muito grande entre os médiuns. Eles desejam, logo que iniciam, escrever e se tornarem conhecidos. A doutrina é a doutrina e a obrigação de qualquer médium é estudá-la. Se ele estuda, não tem a preocupação de colocar nomes conhecidos nas suas mensagens. É verdade, Marie. Quantos médiuns
Já disseram que recebiam André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Bezerra, e os seus livros se perderam na brisa do esquecimento. Perpetuaram-se apenas as obras dos seus verdadeiros médiuns, escolhidos por ele para essa tarefa. E depois, Luiz, existem espíritos preparados para transmitirem essas mensagens, mentores dos próprios médiuns, ambos espíritos e médiuns, munidos de vaidade, despreparados, colocam em seus escritos nomes respeitados e conhecidos. Marie, já falei tanto sobre isso que até cansei. A Universidade Maria de Nazaré existe para educar o espírito, e as casas espíritas para evangelizar quem as busca. Portanto, elas têm o dever de orientar os seus médiuns sobre o perigo do deslumbramento. Deslumbramento? Sim, Luiz. Quase todos os médiuns, iniciantes ou não, podem cair no ridículo de usar nomes conhecidos para sair do anonimato. Tarefa não é missão, tarefa é trabalho. Conhece-se o trabalhador por suas obras. Quem recebeu de Deus uma tarefa tem de torná-la uma bela obra divina. Aí está a diferença, Luiz. Nem todos os que se dizem obreiros do Senhor realizam algo em seu nome. Julgam-se tarefeiros, mas a vaidade e a ganância lhes fazem companhia. Estávamos apreciando o jardim da universidade. E quem veio ao nosso encontro? Irmão João e Corina. Luiz Sérgio, que bom vê-lo de novo entre nós. Corina abraçou Marie. João respeitosamente cumprimentou-a. Assim que pudermos, o visitaremos, João, informou Marie. Olhando-nos com aquele olhar tão querido, irmão João sorriu tristemente. Luiz Sérgio, cuidado. As aves têm ninhos e Deus ampara os que lutam pela verdade, mas abutres fazem tudo para atrapalhar o seu caminhar. Marie comentou. João, no livro Jeremias, capítulo 6, versículo 10 e 11, encontramos: A quem falarei eu? A quem conjugarei que me ouça? Os seus ouvidos estão incircuncidados. Não podem ouvir. A palavra do Senhor tornou-se para eles um motivo de opróbrio. Não a receberão. Por isso é que eu estou cheio de furor do Senhor. Estou cansado de sofrer. João permaneceu calado e logo perguntei: Alguém pode explicar essa passagem? Incircuncidados quer dizer insensíveis, incapazes de ouvir a lei de Deus. E assim o profeta não sabe a quem falar. Explicou-nos irmão João. Agora compreendi. Também explicado pelo irmão. Ele sorriu e Corina nos cumprimentou pelo estudo do Evangelho. Logo após, eles se despediram e Marie, olhando aqueles dois belos espíritos se afastarem, disse-me: Querido Luiz, basta de apreciarmos a natureza. Vamos até os nossos irmãos que nos esperam e saber o que eles têm para nós. Estava tão curioso que tive vontade de gritar. Nós amamos vocês. Percebi, junto a nós, um canteiro de gramas formadora a seguinte frase: Nós amamos você, que muito representa para mim, pois me coloca novamente diante do universo Maria de Nazaré. Este é um lugar onde todos os espíritos sonham chegar, mas poucos renunciam o suficiente para receber esse prêmio. Em uma determinada sala encontramos Elvino e Hortência, que com carinho nos receberam. Irmãos, esse é o Luiz Sérgio, aluno da universidade, que presta serviço nos umbrais e leva até o plano físico as suas experiências. Hortência me saudou. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Feliz o espírito que luta pela perfeição,
que não se detém diante das dificuldades. Acompanhamos o seu trabalho e oramos para que o irmão continue ajudando seus irmãos. Com emoção, escutamos a nossa irmã, não só a nos dar as boas-vindas, como a nos alertar para os perigos que podem ocorrer com os espíritos que trabalham junto aos encarnados. Ela falou que nada deve nos barrar os passos, que mesmo decepcionados, tristes e às vezes até magoados, os tarefeiros têm de entregar o cajado da missão cumprida nas mãos de Jesus. Que os espíritos que trabalham junto aos encarnados têm de compreender que a vaidade e o egoísmo ainda são o grande mal da humanidade. Que é mais fácil comprar uma casa pronta do que construí-la, desde o alicerce. Que todos aqueles que fizeram alguma coisa para o próximo encontraram muitas pedras de tropeço. E continuando sua orientação, Hortência esclareceu. João Batista, por respeitar as palavras de Deus e procurar passá-las a Herodes, foi decapitado. O próprio Jesus, o governador do planeta, foi julgado por um sinédrio relapso e sanguinário, que o pregou em uma cruz. Imaginemos o homem pecador que deseja servir ao Cristo. O que ele encontra no seu caminho? Vaidade, vaidade, apenas vaidade. Porque é mais fácil comer a uva no pé do que plantar a videira. É muito mais fácil comer a maçã madura do que plantar a macieira. Irmã Hortência, obrigado, muito obrigado, estava precisando ouvir as suas palavras. Luiz, se o Cristo, ao ser crucificado, pedisse a Deus que o tirasse do seu posto de governador da terra, o que seria de nós, os seus irmãos? Quando Hortência parou, Euvino continuou. Luiz Sérgio, se hoje você parasse de escrever, poderia se considerar um vitorioso, porque muitos jovens deixaram as drogas por sua causa e muitas mulheres não fizeram aborto ao lerem o seu livro Deixe-me Viver. As tarefas são intransferíveis, mesmo as que nos parecem insignificantes. Consultamos a sua ficha e com alegria vimos o alcance dos seus livros, não só entre os jovens, mas também chegando às mãos de pessoas de todas as idades. Quando foi lançado na esperança de uma nova vida, os espíritas se assustaram com seu linguajar simples. O seu jeito jocoso agradou os leitores. Agora, para a sua família e os seus amigos, era você que voltava ao plano físico. Quem o conhecia não teve dúvida. Era o mesmo Luiz que estava de volta. Como ele era jovem e às vezes até exagerado. Não é um livro, 2 ou 3 escritos por você. Hoje o irmão tem uma obra. E para que ela se tornasse respeitada, precisou de firmes alicerces. Como todo edifício parte de uma base sólida, só devemos nos preocupar com essa obra. As pinturas e os adereços, o tempo vai provar se não são verdadeiros. O que está faltando na doutrina espírita é a cura da alma. Enquanto o homem estiver doente, os seus passos serão difíceis. Mas para curar-se, a alma deve procurar o Consolador e se esforçar para dissipar suas tendências malignas pela brisa do Evangelho de Jesus. A caminhada é longa e repleta de atalhos, e o viajante atento deve estar sempre preparado. Nada deve pegá-lo desprevenido. As obras do médium Francisco Cândido Xavier estão aí, e a cada dia são mais e mais respeitadas e amadas. O que estão os outros médiuns que psicografam com os espíritos missionários que escrevem com o Chico? As obras de outros médiuns escritas por Emmanuel, André Luiz, perderam-se no esquecimento. A obra de André Luiz é um farol de luz na doutrina espírita. Os livros de Emmanuel, psicografados através do Chico, formam um alicerce de paz e conhecimento na biblioteca espírita. Luiz Sérgio, o Cristo, continuou sendo Cristo, mesmo crucificado entre 2 ladrões. Ele escreveu no livro da humanidade o seu nome de glória.
Hoje o chamamos aqui para cumprimentá-lo e para lhe dizer que prossiga sua tarefa, lembrando-lhe para ler no livro Eclesiástico, capítulo 37, versículo 19 a 27. Mas, sobretudo, pede ao Altíssimo que dirija o teu caminho em verdade. Proceda a todas as tuas obras, a palavra verídica, e antes de toda ação um conselho estável. Uma palavra má transtornará o coração. Dele nascem 4 coisas, o bem e o mal, a vida e a morte, e sobre elas, quem domina de contínuo é a língua. Há homem sagaz que ensina muitos, e para sua alma é inútil. Um homem prudente instrui a muitos, e para sua alma é suave. Aquele que usa de uma linguagem sofisticada é digno de que o aborreçam. Esse tal, em toda coisa, ficará defraudado. Não lhe foi dada pelo Senhor a graça, pois se acha destituído de toda sabedoria. É sábio o que é sábio para a sua alma, e o fruto da sua sabedoria é louvável. O homem sábio instrui o seu povo, e os frutos da sua sabedoria são fiéis. O homem sábio, cheio de bênção será, e louvá-lo-ão os que o vierem. Enquanto eles falavam, as lágrimas corriam pelo meu rosto, e a nossa instrutora Marie tudo fazia também para conter o pranto. Hortência continuou. Chamamos o irmão para prepará-lo para o futuro, porque muitos acontecimentos desagradáveis surgirão no seu caminho. Obrigado, irmãos. Espero contar sempre com a ajuda dos amigos, e vocês, que sabemos velarem pelos espíritos que labutam na cruz da terra. Orem por nós. Luiz, a palavra de Deus é semente fecunda. Em Isaías, capítulo 55, versículo 1 a 3, encontramos: Ó, vós todos que tendes sede, vinde às águas. Mesmo que não tenhais dinheiro, vinde. O alimento gratuito e confortante é a palavra de Deus. No versículo 11, assim acontece com a palavra que sai de minha boca, não volta para mim, conquanto tenha realizado a minha vontade, sem ter cumprido a sua missão. Também em Provérbios, capítulo 9, versículo 4 a 6, lemos: Quem for simples, venha a mim. O insensato, ela diz: Vinde comer do meu pão e beber do meu vinho que misturei. Deixai a insensatez e vireis. Segui o caminho da prudência. Cumprimentamos aqueles 2 irmãos e dali saímos, calados. Foi Marie quem quebrou o silêncio. Luiz, o irmão não deve estar compreendendo o porquê da orientação dos nossos irmãos. Sim, Marie, estou ficando até preocupado. Queremos apenas que você se conscientize do valor do seu trabalho e que seja fiel a tudo o que lhe é permitido transcrever, porque os livros espíritas existem para orientar o homem e lhe curar a alma. Eles não existem para envelhecer médiuns que os psicografam, pois não pertencem ao médium, e sim aos espíritos. Desejar apenas vender livros é brincar com o Espírito Santo. Quanto a isso, irmã, fico descansado, pois a minha maior preocupação é com os leitores. Luto para que tudo o que chegar às mãos deles tenha saído do departamento da psicografia, sendo essa a causa dos meus livros demorarem tanto a ser publicados. Eles sofrem uma censura severa dos mentores da Casa de Maria. Às vezes, ficamos impacientes com a demora, mas Deus conhece as minhas limitações. Luiz, engana-se quem julga que basta desejar para psicografar. É isso mesmo. Tudo tem de obedecer a uma disciplina dura. A médium com quem psicografo tem livros escritos há 20 anos que ainda não foram liberados. Ainda bem que é assim, porque o espírito não contrata advogado nem pode fazer exame de DNA. Marie sorriu.
Isso é demais, Luiz. Brinca até com coisas sérias. É verdade, Marie. Como pode o espírito provar que o filho não é dele? Irmão, o leitor estudioso conhece o estilo da escrita e jamais será enganado. Sei não, Marie. Quantos homens inteligentes julgam que um filho é de alguém quando não é? Não brinca, Luiz. O assunto é sério e necessita ser analisado. Não é justo o que alguns médiuns vêm fazendo, colocando nomes de espíritos conhecidos nas mensagens que recebem. Irmã, até Jesus e Maria vêm psicografando. Tem razão. São esses tristes fatos que desmoralizam a doutrina. O certo foi Allan Kardec, que ignorou quem segurava o lápis, só se interessando pelos que elaboraram a codificação. Infelizmente, os tempos mudaram. Nisso, alguém aproximou-se de nós. Como vai, Luiz? Abracei o amigo Carlos e ele, respeitosamente, beijou as mãos de Marie. O que faz aqui, Carlos? Estou trabalhando no departamento científicos. Então, não tem acompanhado os raiozinhos de sol? Não. Hoje quem acompanha o Enoque são psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, enfim, espíritos que tratam de doentes da mente. Está certo, os dependentes são mesmo doidões. E você, amigo? Como está? Sempre alegre e feliz? Marie respondeu por mim. O Luiz continua o mesmo garoto querido e amigo, que busca desesperadamente crescer. E para que socorra, trabalha, trabalha e trabalha. Quando desejar, dê uma chegada até o departamento de cura para conversarmos. Obrigado, Carlos, mas estou fazendo muitos cursos e o tempo é pouco para tanto trabalho. Ainda conversamos muito com aquele grande amigo, médico querido e de muitos encarnados. Ele nos faz lembrar a Comunhão Espírita de Brasília, onde trabalhava no grupo de cura. Acreditamos que quando terminar os seus cursos, ele voltará àquela querida casa, onde sempre trabalhou. Agora, ele deve estar buscando novos recursos para melhorar a vida dos encarnados. Quando Carlos se retirou, Marie segurou bem forte o meu braço, dizendo: Admiro seu amor pelas pessoas que passam pela sua vida. Marie, adoro todos aqueles que me ajudaram e que ainda me ajudam a escrever o livro da minha vida. Livro esse que entregarei a Deus um dia. São criaturas que amo muito, e a nenhuma delas poderei esquecer. Luiz, muitos perguntam por que o irmão deixou de escrever com a médium Alaide. Alaide foi o farol, a mão amiga, o beijo suave, o amor irmão, o riacho humilde que molhou meus lábios ressequidos de saudades, Marie. Foi o primeiro porto seguro, o barco amigo que me socorreu naquelas horas de torpor, que ocorrem com todos os que deixam o corpo físico, principalmente como deixei o meu. Alaide foi a primeira amiga, a orquídea da minha vida espiritual. Não deixei de psicografar com Alaide. A doença é que tirou Alaide do meu caminho, impossibilitando-a de psicografar. Sabe, Marie, quando Alaide parou, Irene já estava sendo preparada para fazer esse trabalho comigo. No início, Irene relutou muito em contar para sua família e também para a nossa, que recebia minhas mensagens. Achamos ótimo você esclarecer esse fato. Sei que vários leitores escrevem perguntando por que deixei Alaide. Tudo na espiritualidade obedece a uma disciplina rígida, e a psicografia é uma das mais duras. Sempre vou visitá-la e ela, sentindo a minha presença, chora baixinho. Sabemos que logo ela estará deixando o corpo físico. Corpo esse que muito a maltratou, mas Deus me dará a condição de estar ao seu lado na hora suprema. Quero abraçá-la bem forte e demonstrar-lhe o quanto amo. Alaide de Assunção e Silva, médium do livro O Mundo que Encontrei, desencarnou em 15 de novembro de 1999 em São Bernardo do Campo, São Paulo, aos 80 anos de idade.
Alaide recebeu a tarefa de me guiar os primeiros passos no mundo espiritual. E Irene recebeu a tarefa de juntos iniciarmos uma campanha contra as drogas. E você bem conhece as dificuldades desse trabalho. Quando iniciamos, nem o mundo espírita o aceitava. Era crítica de todos os lados. Mas tudo que escrevi hoje tornou-se tão comum. Alertei que o Brasil corria o perigo de se transformar na rota da droga. E hoje, os traficantes dominam e assustam a sociedade brasileira com seus atos de violência. E o nosso país querido, que foi escolhido por Deus para tornar-se a pátria do Evangelho, está sofrendo por ver as suas crianças se prostituindo para comprar drogas. No livro Driblando a Dor, fiz novo alerta, mas alguns disseram que tudo o que eu escrevia era pura fantasia. Sua tarefa não é fácil, Luiz. No mesmo momento em que você trata de alertar a sociedade para o perigo das drogas, assiste a aulas na universidade e fala sobre doutrina e mediunidade. Marie, procuro fazer um trabalho sério, mas para isso preciso de ajuda e de oração. Às vezes, quando fatos desagradáveis acontecem, temo ter de parar e oportunidades não devemos deixar passar. Luto para bem realizar o meu trabalho e hoje quero pedir ao leitor amigo que me ajude com suas preces de carinho e respeito. Quando o vendaval me ameaça, leio o livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 21 a 28. A palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos. Que tendes na terra de Israel? Os dias vão passando e todas as visões se desvanecerão. Por isso diz-lhe, assim o Senhor Deus, acabei com esse ditado. Não mais o repetirão em Israel. Ao contrário, fala-lhes. Estão próximos os dias e o cumprimento de todas as visões, pois não haverá mais nenhuma visão ilusória, nem previsão enganadora dentro da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falo o que quero e se cumpra sem demora. Antes, é nos vossos dias, corte de rebeldes, que eu cumprirei tudo o que digo. A palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos. Filho do homem, olha a casa de Israel, anda dizendo, as visões que esse homem tem são para os dias futuros. Por isso disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, já não será protelada nenhuma das minhas palavras. O que eu falar se cumprirá. Esses versículos do livro de Ezequiel são lindos. Sempre os leio. Tem muito a ver com o espiritismo. Continuamos a conversar até que Marie retirou-se. Busquei o jardim, olhando-o com carinho, e fiquei pensando em Alaide, pegando o violão. Cantei essa canção feita para a querida amiga. Seu corpo forte, que hoje o tempo maltrata. Foge da morte, a doença nunca mata. Seu corpo amigo, feito pedra, feito pó, feito fibra, está sempre comigo. Com você meu coração vibra. Seu corpo cansado pede paz, pede carinho. E o mestre amado sempre mostra o seu caminho. Seu corpo doente, a luz de Deus o ilumina. E você tão diferente, tão menina, corre para os meus braços, sorrindo tão contente. Sorrindo, sorrindo, tão contente. Terminei com as lágrimas correndo pelo meu rosto e ali fiquei, apreciando a beleza da Universidade Maria de Nazaré, o seu movimento, e não pude deixar de sorrir, lembrando que muitos encarnados julgam que não terão de responder pelo fim que fizerem. Ao que pedirem perdão, ele virá, e esquecidos serão os seus erros. Pobres coitados, assustados, verão que a justiça de Deus é verdadeira, e aquele que erra tem de corrigir todos os seus erros. Como é fácil pensar que nada existe depois do túmulo e deixar as águas rolarem, nada fazendo pela própria melhoria. As pessoas
levavam muito susto quando se apalpam e sentem que a morte não ceifou sua alma, que é eterna.